Meu nome é Hannah, meu número é 13777, mas eu não vim aqui pedir seu voto. Hoje eu vim conversar com você. De onde eu vim? Bom, na verdade a minha trajetória ela sempre foi de militância, né? Eu cresci em São Paulo, comecei a escola lá e minha família passou pelas dificuldades que a família trabalhadora passa, ainda mais uma família migrante de Pernambuco para São Paulo. Então a gente precisou do Bolsa Família, quando conseguiu uma estrutura de emprego devolveu, né? Me formei pelo ProUni e mesmo a formação que eu fui procurar foi uma formação em comunicação das artes do corpo, que chama Artes do Corpo, né? Que é pela PUC. Que é uma formação em teatro, dança, performance, mas principalmente em comunicação e semiótica. Enquanto eu fazia faculdade, eu militava na militância estudantil, desde a época do ensino médio, inclusive. Participei por um tempo da Uni, da UBS. Fui muito aos movimentos de luta pela moradia, que tem muito lá em São Paulo também, né? Principalmente pelo centro. Comecei no movimento feminista cedo e fui me entendendo aí dentro também, entendendo quem eu sou. Vim para Caraguá por uma surpresa, na verdade. Eu tinha acabado de sair de um emprego, eu estava trabalhando no Memorial da Luta pela Justiça, que ainda vai ficar pronto, né? Na verdade foi a primeira exposição que o Memorial abriu, que foi sobre os advogados que advogaram na ditadura civil militar, com áudios, muito bonita, muito legal. Enfim, eu tinha acabado de terminar esse emprego, estava entre empregos, fazendo alguns trabalhos como educadora, levando escolas a museus para conhecerem, né? E conheci o que hoje é o meu marido, Gilmar, e ele tinha acabado de passar num concurso para dar aula aqui no município. A gente estava se conhecendo, ele falou, você não quer ir pra praia comigo, pra gente procurar casa? Aí vim, conheci Caraguatatuba, me apaixonei, e por ele eu me apaixonei também. Aí, como Santo Antônio é o padroeiro da cidade, a gente acabou logo se casando, foi tudo super rápido, foi tudo um plano de Santo Antônio. E vim pra cá. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na cidade foi procurar o movimento da cultura, porque é a minha área, né? Então fui logo ao museu, fiquei espantada que a gente só tem um museu, mas muito bom o nosso museu de Caraguá. E fui pra Fundac também, ver como que funcionava, fiquei sabendo da questão de ser oficineira. E fui entrando também nos fóruns de cultura. Foi que eu conheci o Fórum Regional, o FLIXB, o Fórum do Litoral Norte e, mais agora pra frente, né, o nosso fórum aqui de Caraguatatuba. E aí comecei a dar aula em oficina, fui dirigindo grupos de teatro, fui conheci muito pelos fóruns, conheci muito pela Fundac e fui me aventurando. O Maracatu, o Odé da Mata também, foi um lugar que eu conheci muita gente, que tem muita gente bacana, né, de diversas áreas da cidade. Aqui em Caraguatatuba eu atuei como oficineira no CIAP, com teatro de Libras, conheci muito público com deficiência também, idosos, foi muito bacana, tenho amigos até hoje de lá. E continuo na militância, na verdade, todos esses eventos, a gente vê arte contra a barbárie, eventos na rua de arte, de mobilização política, questão dos professores. Eu estou atuando porque a gente quer democratizar, né, a política, então mesmo antes de me pensar candidata, eu sempre me pensei em uma pessoa política dentro dessa vida pública, né? Porque eu recebi alguns desses benefícios, eu entendi como que funcionava e eu entendi que a estrutura ela é feita pela própria população. Ela não vem de grandes ideias, de grandes decisões de uma pessoa. Ela vem da coletividade, de entender o panorama e poder construir. Então eu quis me colocar na construção desde sempre. Estando em Caraguá, também da construção de Caraguatatuba. Bom, na verdade eu nunca tinha pensado em assumir um cargo legislativo. Apesar de eu já trabalhar bastante por conta da área da cultura com editais, com leis, tem que ficar de olho, né? E a gente gosta muito em casa de assistir o que acontece lá na Câmara, né? Ao vivo pela internet, porque é bem melhor que BBB. A gente vê muita coisa boa acontecendo. Então já era um costume. Mas no ano passado teve toda a votação do Plano Municipal de Cultura, que foi através de conferência popular, foi muito importante para a cidade. Foram convocados muitos grupos para participar da fazedura do plano, a gente levou meses para fazer. Teve um dia que a gente ficou no Teatro Mário Covas, que foi o último dia da fazedura do plano, a gente ficou 8, 12 horas. Foi um dia que choveu muito, acabou metade da luz da cidade, a gente estava lá dentro do teatro, tipo, lotado de gente.
E aí acabou, tava todo mundo assim, passando mal, não sabia como é que ia embora pra casa, a gente vendo aqueles raios, aquela chuva subindo. Aí alguém pediu pizza, assim, pra dividir com a galera. Inesquecível. Então fizemos aquele plano com muito suor, levamos pra Câmara pra ser votado e aprovado. O que é uma balela, porque já tinha sido votado e aprovado pelos munícipes, né? Por toda a conferência, por meses exaustivos. E aí a Câmara simplesmente barrou todas as pautas de gênero. Sendo que gênero é uma questão da cultura. E foi ameaçador, inclusive isso está registrado, que se não fossem tiradas todas as partes que falavam de gênero no plano municipal, ele não seria aprovado na Câmara. E foi aí que eu tive um choque. Foi um dia horrível. Primeiro, foi um dia horrível. A gente não sabia se era uma vitória que ia passar o plano ou se era uma derrota. Hoje eu entendo como uma derrota muito grande, mas da representatividade, de não ter tido ninguém naquela casa que pudesse conseguir abrir a cabeça daquelas pessoas que elas estão lá representando o povo. E que o povo já tinha levantado esse documento, não foi ninguém que tirou de uma gaveta e levou para lá para pedir para ser aprovado. E foi então que eu comecei a ter essa conversa maior com o Partido Municipal, porque se não temos alguém, eu quero estar lá. Então eu já entendo das leis, eu tenho uma boa conversa, acredito, com a população e quero aumentar essa conversa, porque a parte que eu conheço não é o todo da cidade, né? Então temos que ouvir mais as pessoas também, mas para que a gente tenha uma pessoa que está lá comprometido com ouvir as pessoas, principalmente. A gente vota errado, né? E se esquece que os cargos que a gente vota são para representar as nossas vontades. Não, a gente vota porque é o amigo do amigo da padaria, porque é o tio do primo da sobrinha, a gente vota na outra cidade porque tem um familiar. E não entende que isso afeta diretamente a nossa vida, diretamente nosso plano de cultura, diretamente toda a nossa lei de diretrizes orçamentárias do município, tudo o que acontece no município tem a ver, e no estado, e no país, e no mundo, tem a ver com quem a gente escolhe. Então, sim, eu acredito que é uma grande falta de representatividade. Se a gente for ver na Câmara, por exemplo, hoje, quantos vereadores negros a gente tem? Quantas mulheres nós temos? Quantos LGBTs nós temos? Isso tudo tem... A pessoa não precisa ser LGBT, não precisa ser mulher, não precisa ser negra para pensar nessas pautas. Mas se não é, como é difícil pensar se você não dialoga? Então isso para mim é representatividade. É bom que tenhamos. A maioria da população brasileira é negra. A maioria da população brasileira é mulher. Por que não está lá dentro? Tem alguma coisa estranha? A gente sabe o que é que está estranho, né? Que estrutura é essa que está fazendo com que a gente não tenha essa representatividade? Quando foram pensadas as linhas de ônibus, elas foram pensadas por pessoas que pegam ônibus? Elas chegam até todos os lugares dentro dos bairros? A gente sabe que não. Inclusive tem pessoas agora durante a pandemia que diminuiu a frota, que saem do serviço e tem que andar aí por 1 hora a pé, de madrugada, para chegar nas casas, porque não tem ônibus que atende. De novo, foi pensado por quem pega ônibus? Não foi. Isso já é uma questão de representatividade. As nossas ciclovias, a nossa população foi consultada para que elas fossem feitas? Elas de fato atendem moradores de bairro ou atendem turistas? A cidade é quase toda plana. Dentro dos bairros também. Por que elas não chegam? Então, tudo isso tem a ver com quem a gente escolhe colocar lá. Se a gente escolhe colocar um trabalhador, uma trabalhadora, uma minoria, se a gente escolhe colocar um caiçara, que entende da cultura caiçara, né, que está trabalhando aqui, que vive aqui por gerações, a gente vai ter uma Caraguatatuba melhor para quem trabalha, para quem mora. Se nós escolhemos colocar alguém que já tem aí um patrimônio declarado gigantesco, por exemplo, a gente está colocando uma pessoa que não precisa de uma ciclovia, que não precisa de um transporte público, que não sabe o que acontece no dia a dia. A cidadania já é nossa e ninguém vai tirar a cidadania da gente. O que a gente tem é que ressignificar. Cidadania é votar? Sim, é votar. Mas não é só votar, é participar da vida política. E eu sei que a gente tem muito medo da palavra política, né? Falar, política é um bando de calhorda, é uma galera que rouba nosso dinheiro, que não quer saber da gente. É também. A maioria das vezes.
Mas política também é participar. Primeiramente, é entender o que está acontecendo, é cobrar as pessoas que você colocou direto ou indiretamente lá dentro, é reclamar. Reclamar que a gente sabe fazer também é fazer política, desde que a gente fale nos canais que estão para ser ouvidos, né? Não só dentro de casa, num jantar e aquilo fecha ali, porque a construção da democracia, a democracia como ela foi pensada e como ela deveria acontecer no nosso país, ela é representativa. Existem ferramentas de participação popular e a gente tem que conhecê-las, elas não são feitas para serem conhecidas. Um exemplo óbvio é que a gente tem a plataforma de transparência de qualquer site público. Lá a gente consegue ver quanto dinheiro está sendo gastado, quem que está afastado, quem que está de férias. E isso já é uma ferramenta de pressão. Se mais pessoas conseguissem acessar essas ferramentas, e talvez não só por site, a gente ter de outras formas isso explicitado, um canal para alguns setores, enfim, dá para fazer de várias maneiras. Já era uma reapropriação da cidadania. Eu sei do que está acontecendo. E para além do saber, tem diversas formas da gente poder opinar, da gente poder transformar. Então até a assembleia de bairro, que a gente fala, não quero, não gosto do meu vizinho, ele é corintiano, eu sou palmeirense, eu não tenho nada a ver com ele, mas uma assembleia de bairro tem muito poder transformador naquele bairro. Tem muito poder decisório sobre o que vai ser feito. Planta-se uma árvore, coloca-se um parque numa praça, ou fecha-se a praça para cães. Como que a gente vai pensar aonde a gente vive? Está na mão de quem vive. E a verdade é essa. A democracia, da forma como ela é no Brasil, ela é participativa e representativa. Da mesma forma que a gente pode, deve e tem que participar, as pessoas que têm esse poder de decisão nos setores públicos podem, devem e têm que, de fato, nos representar. E a Constituição brasileira é tão rica, a de 88, que ela coloca a Declaração dos Direitos Humanos como garantia fundamental da nossa Constituição. A nossa declaração é linda, ela dá direito para todo mundo, ela dá dignidade para todo mundo, independente de cor, credo, raça, gênero, condição social. É para todos, é igual. Não é para bandido, não é para político, não é para quem tem foro privilegiado. É para todos, todos, todas, todes. É para todo mundo, igual. Mas aí, o que passam pra gente? Conseguem fazer um discurso tão elaborado, tão maquiavélico, que a gente começa a achar que direitos humanos é ruim. E você vê na televisão, você vê na rua as pessoas falando, cadê os direitos humanos? Chama aí o pessoal dos direitos humanos. Quem que é o pessoal dos direitos humanos, se não todo mundo? Quem que fiscaliza o que está acontecendo com os direitos humanos, se não todo mundo? Com o seu direito de viver, de existir, de ter acesso a um saneamento, de ter acesso à cultura, de comer, de trabalhar também. É todo mundo. Se a nossa democracia defende os direitos humanos, a gente também tem que defender essa democracia. É ela que vai garantir, por exemplo, as leis trabalhistas, que hoje estão sendo também super massacradas pela nossa estrutura fascista de governo. E é a lei trabalhista que garante o que o trabalhador realmente precisa. Todo o seu empenho do ano todo, todo o valor que você produz, seja produzindo um material, seja produzindo um conceito, seja produzindo conhecimento, ele tem que ser reconhecido pela sociedade, porque são valores transformadores da nossa sociedade. Quando a gente tem uma lei trabalhista que garante que você tenha dignidade, porque você está de fato construindo com a sociedade, você garante a dignidade humana, você garante os direitos humanos. Quem vai te dar isso é a democracia. Um exemplo óbvio disso é o que acontece, por exemplo, hoje em dia em Caraguá, com os festivais. A gente pode citar vários festivais que são muito voltados para os turistas, apesar da gente ter uma adesão boa, e isso é ótimo, né? Uma adesão muito boa da população caraguatatubense também, mas que são voltados para calendários turísticos. E lá acontecem as feiras, né? Feira de comida, feira de artesanato, shows. A forma como essas feiras acontecem é uma forma quadrada. Então existe uma barraca onde você vai levar suas coisas naquele tamanho, naquela estrutura,
de uma forma higienizadora do seu trabalho, da sua condição de vida e do que você de fato produz, do que você de fato vive, para que o turista se sinta à vontade e confortável com aquilo. Quem é que tem que decidir como essas feiras acontecem? A pessoa que vai participar da feira, que é o trabalhador. Então, se o trabalhador tem consciência, consegue acessar o que é um conselho de cultura, o que é um conselho de cidadania, o que é um conselho de saúde, se ele sabe aonde é, o que é, e consegue participar, é ele que vai decidir como essa feira vai acontecer. Os processos de chamamento, eles acabam sendo muito por conhecidos. São convites de contatos porque é um amigo de uma pessoa, porque gosta do seu trabalho, mas tem muitos outros que estão invisibilizados. Então existem duas direções aí para a gente tomar que elas chegam no mesmo lugar. Primeiro é que o setor público consiga acessar todas as pessoas. Isso é a democracia que vai garantir também. E o setor tem que conseguir ferramentas, e a gente tem essas ferramentas, Caraguá tem essas ferramentas, para olhar para todos, para cadastrar todos, para poder entrar em contato com todos e chamá-los. A outra é que essa pessoa também procure, que ela consiga conhecer esse conselho, que ela consiga entender aonde que ela vai discutir, quais são as demandas dela e da galera que ela está acompanhando, do setor cultural, do setor da saúde, do setor do meio ambiente, da mulher, do gênero. Os trabalhadores aqui em Caraguatatuba são desvalorizados. A gente consegue sentir isso quando vê que muitos comércios, muitos eventos são voltados para a temporada, são voltados para os turistas. O turismo de base comunitária, o turismo sustentável, é o turismo que a gente quer para uma estância balneária como Caraguatatuba. É importantíssimo, é claro. Mas a gente tem que olhar para esses trabalhadores que estão o ano todo produzindo seus serviços, o ano todo precisando viver. E não é sobreviver, é viver dignamente. Esses processos têm que ser lícitos, têm que ser abertos e tem que ter vagas para todas as pessoas. Essas vagas são criadas quando a gente olha para Caraguá não só como uma cidade turística, mas como uma cidade para se viver. Todos têm que ser olhados e valorizados. Um exemplo é o setor da cultura, que a gente tem dificuldade de enxergar que são trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem, hoje, por conta da fundação, emprego para essas pessoas como oficineiras, mas não existem formas de contratação dos seus trabalhos para fora disso. Editais municipais é uma coisa que a gente está conseguindo agora com a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, que veio por conta da pandemia. É claro, está tendo toda uma mobilização do Conselho para que esses editais existam e tem que ser assim. Mas se não fosse isso, se não fosse essa mobilização do Conselho, se não fosse agora, a gente ia estar vendo esse cenário se estender e se perpetuar. Quando um jovem, quando uma criança se interessa, vê o seu caminho na dança, no teatro, na música, ele tem que ter assegurado pelo município, pelo estado, pela nação, de que ele pode transformar isso em trabalho, de que ele pode se dedicar a isso, que ele vai ter retorno da sociedade. Ou a cultura não é importante? A gente não a consome todos os dias? Depois de assistir aqui, você não vai assistir uma série? Isso é cultura. Você não gosta de assistir um espetáculo de dança? Você não ouve música tomando um banho, andando de bicicleta, tomando seu café da manhã? Isso é cultura, isso é trabalho. Então a gente tem que olhar para isso também no nosso município. E os conselhos têm que se fortalecer. Isso é muito importante. Todos. Porque é o que garante a democratização, o verdadeiro acesso à cidade e a todos os direitos que a gente tem quando a gente é cidadão. Então, fortalecer o conselho é muito importante. Democratizar o nosso acesso à cidade é democratizar também o nosso acesso à cultura. A gente que mora aqui em Caraguatatuba quer ver espetáculos nas ruas, nas praças. A gente quer poder, no final de semana, ir assistir um show no nosso bairro de um artista local, porque a gente admira e valoriza, e que não seja necessariamente num período de temporada, onde vai estar cheio, onde a gente vai estar trabalhando nessa temporada,
para sustentar esse turista, não vai poder estar usufruindo do que a nossa cidade tem, do que a nossa cidade oferece. Caraguatatuba é linda e tem espaços ótimos que a gente pode aproveitar para dar visibilidade para o nosso trabalho, nós mesmos, gerar renda entre nós, gerar valorização entre nós e o conhecimento. Você conhece os artistas do Massaguaçu? E os do Perequê? E os da Olaria? A gente conhece o que a cidade produz de interessante? Existem dezenas de ateliês dentro da cidade que agora nós temos o mapa cultural de Caraguatatuba, mas também não é uma ferramenta tão acessível. Moça que mora lá dentro do bairro, que a internet pega ruim porque vem um sinal a rádio, não vai conseguir abrir o mapa cultural de Caraguatatuba para ver onde tem um ateliê, para ver se ela vai poder visitar, que dia que está aberto. Essas informações têm que estar acessíveis, as pessoas têm que poder ser vistas. E aí sim a gente vai circular a cultura, a gente vai realmente democratizar a cultura na cidade. Caraguá tem cultura, Caraguá tem artistas. Isso não falta. O que falta é democratizar. O que falta é dar acesso, dar visibilidade, dar dignidade para que essas pessoas possam existir dos seus ofícios, do seu trabalho. Eu já falei que o principal motivo de eu ter me candidatado esse ano para vereadora é justamente pelo massacre que aconteceu na nossa Câmara com o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal é lindo. Ele é uma lei e ele estabelece as diretrizes de como que vão ser por 10 anos a aplicação do dinheiro, o funcionamento da cultura na nossa cidade. O que é que a gente quer? A gente quer uma escola de circo novamente? A gente quer uma lona? A gente quer ensino profissionalizante técnico de artes? Isso tudo está no plano municipal, inclusive é um documento aberto que todos podem ter acesso. Ele está dentro do Sistema Nacional de Cultura, que foi uma batalha importantíssima da população. Inclusive, uma ex-moradora aqui de Caraguatatuba, que já faleceu, a Ana Mello, foi uma grande militante do Plano Nacional de Cultura e foi esposa do nosso candidato a prefeito José Mello. O plano nosso de Caraguá prevê coisas incríveis. E o papel de um vereador é justamente assegurar que esse plano seja cumprido. É dar a possibilidade da população participar desse plano e que nesses próximos 10 anos, porque o dinheiro existe e a gente não está tirando de nenhuma outra pasta que não seja da pasta da cultura, que a gente veja a nossa cidade com outro brilho, de uma forma mais bonita, mais rica, que é o que um plano de cultura feito com as mãos da população e com o suor da população pode assegurar. Me dói muito falar do plano, porque ele não foi 100% democrático. O massacre que aconteceu na Câmara, essa exclusão da pauta de gênero, é também um silenciamento de uma parte grande e importante da nossa população que ficou de fora da participação, que ficou de fora da construção, construiu, mas não vai estar lá, que ficou de fora da sua existência cultural e civil na cidade. E é assim que está construída a nossa sociedade. Ela está acostumada a ignorar pessoas, a ignorar pautas e a fingir que minorias, que a população lésbica, bissexual, gay, trans, queer, intersexo, agênero, não binária, indígena, caiçara, negra, mulher, que essas pessoas não existem, que não tenham voz. E que quando tenham, que elas fiquem reservadas às suas caixinhas e façam justamente aquele papel que é o papel que eu aguento ver. Que é colocar, por exemplo, a mulher preta para ser faxineira terceirizada. Não dá acesso a essa pessoa de estudo que a educação pública pode garantir. Não dá uma dignidade de sustentar a sua família, de se sustentar e de poder exercer os mesmos direitos que uma mulher branca poderia. Ou os mesmos direitos, até mais, que um homem branco poderia.
O que a gente quer ver é a nossa população como um todo podendo ocupar os mesmos espaços, tendo direito à vida da mesma maneira. A gente não quer ver a população trans marginalizada, tendo que exercer um trabalho não regulamentado, perigoso nas ruas e que não é digno à sua vida. Uma pessoa trans tem os mesmos direitos de uma pessoa cis, tem os mesmos direitos de ocupar os espaços de uma pessoa cis. Uma mulher tem os mesmos direitos de ocupar os espaços de um homem. A população indígena, a população negra, a gente tem que ter a igualdade assegurada de forma democrática, garantida pela lei, assegurada pela lei e vigiada pelas nossas leis. A pauta LGBTQIA+, é muito sensível, porque está voltada para como a sociedade está estruturada. Por ser uma sociedade machista, patriarcal, branca, colonizada, olha-se para a população LGBTQIA+, sabendo que a expectativa de vida dessas pessoas é mais baixa, porque ela está sujeita à violência. E violências que muitas vezes começam dentro de casa, onde deveria ser a base do ser humano, de dignidade, a base de formação desse ser humano. Está dentro de casa não porque sua mãe ou seu tio é ruim, mas porque a sociedade está voltada para isso e reforça isso constantemente. A gente tem que dar para a população LGBTQIA+, o respeito, mas não só o respeito, o poder de decisão, o dinheiro. A gente tem que dar para essas pessoas as mesmas oportunidades de viver até os 85 anos, constituir sua família feliz, poder viajar para Acapulco e ter uma férias linda, sem que a sua vida seja ferida. A mesma estrutura que oprime a população LGBTQIA+, reduzindo sua expectativa de vida, é a estrutura que oprime a mulher. É difícil a gente pensar, mas a mulher ainda precisa das lutas, da visibilidade como uma minoria precisa. Sendo que a minoria na palavra não cabe quando a gente é mais de 50% da população brasileira. É muito difícil que a gente veja mulheres em cargos de poder. É muito difícil que a gente veja mulheres na televisão ocupando espaços que não só os espaços daquela moça bonita que vende cerveja, mas um espaço da ciência, da fala, do empoderamento da mulher, tanto quanto os dos homens. E a gente só consegue mudar essa realidade, de fato, com luta. A gente só consegue mudar essa realidade, de fato, com democracia, com oportunidade de acesso, com valorização da mulher e sem medo de falar, de levantar a voz e falar: queremos mulheres, queremos feministas no poder. A gente escuta: mas uma mulher na política, porque fulana fez errado, você não viu ciclana dando um showzinho? Você viu quantos homens estão dando showzinhos? Você viu quantos homens estão fazendo errado? Porque é muito mais fácil que a gente aponte para a mulher e queira tirar ela desse lugar e colocar ela na cozinha, colocar ela no trabalho doméstico não remunerado, fazer com que essa carga de trabalho, quando essa mulher consegue trabalhar fora, consegue uma vida quase igual, seja aumentada, multiplicada, triplicada quando chega em casa e tem a casa inteira para cuidar, a criação dos filhos para cuidar, e isso não é compartilhado. É um dever da família, é um dever da sociedade, mas é um dever também do setor público de oportunizar, de visibilizar. A gente ouve muito: a mulher pode o que quiser, ela pode tudo,
Mulher, se você quiser ser astronauta, você pode. E isso fica no discurso. Porque, de verdade, não é isso que acontece. Além da sociedade não permitir que a mulher de fato ocupe esses lugares, e de novo, a mulher é a maioria da sociedade, então quem é a sociedade que não permite? E por que essa maioria não está sendo representada? A gente tem os altos índices de violência contra a mulher. Aqui na nossa cidade de Caraguatatuba mesmo, nós temos um índice de feminicídio altíssimo. Porque essa raiva do gênero acaba com as nossas vidas, acaba com as nossas oportunidades. A gente tem que transformar pelas leis, a gente tem que transformar isso pela participação popular. E a gente só vai saber o que de fato as mulheres precisam e toda a multiplicidade do que é ser mulher, cada especificidade de cada mulher, quando ouvi-las. Chega de homem falando pela gente. Chega de homem branco, hétero, cis, falando pela gente. Quem tem que falar é a mulher. E ela vai dizer se ela pode ser o que ela quiser, porque daí sim ela vai ser alguém. Caraguatatuba é uma cidade linda. Bem Caraguatatuba bonita mesmo. Esplendor de beleza rara. E é linda porque tem uma diversidade ecológica, ambiental, maravilhosa, mas de pessoas. Nós temos pessoas das mais diversas maneiras de existência na cidade. E essas pessoas têm que ser ouvidas de fato, para que tenham suas vidas valorizadas. Eu quero fazer o meu gabinete, essa porta aberta para a rua. Eu quero fazer meu gabinete na rua, para que todas as pessoas possam ser ouvidas. Para que tudo que for decidido na cidade, daqui para frente, e eu espero que para sempre, seja sempre valorizando a nossa diversidade, ouvindo as nossas pessoas. Que as pessoas se apropriem e possam construir a política, porque é a política que vai dar a visibilidade para a vida delas, a política que vai garantir a segurança e o trabalho, a saúde delas, a educação delas. Quando você vota num vereador, numa vereadora, você está escolhendo alguém para representar você nas decisões. Por que essas decisões não podem ser compartilhadas com você? A gente quer te ouvir. Eu quero te ouvir. O meu gabinete é com você dentro. A Câmara dos Vereadores tem que ser ocupada pela população. As pautas da Câmara têm que ser pautadas pela população. Porque a gente não está falando da casa do povo, então que seja a nossa casa. Democracia é arte. É a arte da escuta. É a arte da política, não dessa política engravatada, que decide coisas que, na boa, nome de rua, importante. Mas o que mais a gente precisa? A gente está precisando de muita coisa. E quem sabe do que você precisa é você. Fazer essa democracia que vai valorizar a nossa diversidade é uma arte. E é difícil, sim. É difícil, mas eu quero facilitar, tornar acessível a fazedura para você. Porque você não tem a obrigação de entender exatamente como se faz uma lei. Mas você tem o direito de entender tudo o que aquela lei está dizendo que tem a ver com a sua vida. Essa é a arte da democracia. Quero facilitar o seu acesso a tudo que é decidido e discutido dentro da nossa Câmara e dentro da nossa Prefeitura, porque o papel de uma vereadora é fiscalizar o prefeito também. Quero que você tenha segurança no que está sendo decidido e consciência de tudo que está sendo conversado lá dentro. Eu quero você lá dentro, eu quero você do meu lado, eu quero você no palco, enquanto eu estou na plateia, aplaudindo
as suas decisões e falando: é isso aí, democracia é arte.